E aí pessoal do canal, mais uma vez aqui falando pra vocês sobre o filme Need for Speed. Pois é galera, eu gosto muito desse filme e eu vejo que muita gente com o passar dos anos passou a gostar dele. Na época o filme foi bem criticado, eu diria até massacrado e também injustiçado, né? Porque na época todo mundo tava no hype, né, pro Velozes e Furiosos 7, que viria a ser lançado em 2015, mas né, ele chegou um ano antes, né, 2014, e vê, todo mundo tava no hype assim, né, pro Velozes e Furiosos 7, porque muitos acreditavam que ia ser o último da franquia, ainda mais porque o Paul Walker infelizmente foi, né, embora em 2013. Eu acho que eu não posso falar a palavra, né, senão o YouTube corta, né, me dá problema aqui, mas né, galera, como nós sabemos, o Paul Walker infelizmente partiu em 2013, né, naquele acidente no carro lá com um amigo dele, né, mas né, e acabou ofuscando um pouco, né, o filme Need for Speed. Eu acho que o ano que ele foi lançado foi um pouco errado, né, um pouco não foi no tempo certo, né, vamos assim dizer. Eu, falando de mim, né, eu até fiquei sabendo do filme, na época eu tinha Sky na minha casa, né, TV a cabo, né, meu pai tinha o plano básico lá, e assim, a Sky nos intervalos dos filmes, né, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas acho que foi no canal Megapix, ele tinha citado alguns filmes, eles tinham uma parceria, né, que eles citavam os canais Telecine, né, aí nesses canais Telecine passava geralmente filmes que acabavam de sair do cinema, né, e eu lembro, tipo, teve um anúncio lá, aí o narrador falava filmes da semana no Telecine. Aí ia passando, aí até que apareceu acho que uns 3 filmes, daí veio aparecer ele. Aí o narrador falou, Need for Speed. Aí eu olhei aquilo lá e pensei, mano, fizeram um filme baseado no jogo? Tipo, eu não tinha visto o trailer, não tinha visto nada. Só que daí eu também nem fui atrás de pesquisar, porque na época eu tava gostando muito de Transformers, mano. Então quando eu ia pra internet eu só ia ver coisa de Transformers, era reviews de brinquedos, né, coisas do filme. Até notícia eu ia ver se não ia lançar outro filme, né. Na época ia sair o quarto filme, né, Era da Extinção, dirigido pelo Michael Bay, ia ter os Dinobots, né, que todo mundo tava naquele hype. E, né, eu tava até achando curioso, poxa, na época mesmo eu olhei e falei, ué, mano, o ator Sam, lá do Sandwich Week, o Shia LaBeouf, ele não vai voltar? Eu pensei, nossa, mano, ele não vai voltar? Que estranho, né? Era outros atores que estavam ali, né, os visuais dos robôs estavam bem diferentes. E parei e pensei, nossa, mano, esse filme parece que não é uma sequência total dos outros, né? Eu falei, mas vamos lá, né, vamos ver como é que vai ser. Mas voltando aqui ao Need for Speed, né? Eu vi, né, assim, acho que foi a única coisa que eu vi do filme. Aí hora ou outra passava, né, um anúncio dele, né, assim, falando, essa semana Need for Speed no Telecine, né. Aí mostrava algumas poucas cenas do filme. Eu lembro que na época, aquela cena do deserto, eu achava que era uma corrida lá que acontecia mesmo, não achava que era perseguição, né, que como vemos no filme final. E daí depois, né, em 2015, eu lembro que eu assisti um trechinho do filme, aquele trechinho do começo da primeira corrida à noite lá, né, que o Toby tá conversando com os amigos dele antes da corrida, né, e o Pete tá falando da visão dele, né, era bem naquela parte lá que eu vi o trechinho, mas daí eu acabei não vendo mais, eu pulei o canal. Na época eu tinha 13 anos, né, mano, foi em 2015, e eu, sei lá, mano, eu tinha acabado de virar adolescente, e eu assim, tava naquela transição de começar a gostar de coisas novas, mas ao mesmo tempo eu não me interessei pelo filme ainda, né, aí o tempo foi passando, né. Aí, de novo, eu acho que eu vi uma cena do filme lá, não lembro qual, mas é porque eu vi o filme de novo, né? E de novo eu não me interessei. Aí, em 2016, né, eu tava na casa do meu primo, na fazenda que ele morava, né? Aí, tava lá, eu e meu primo, nós fomos brincar de carrinho, né, de Hot Wheels, né? E ele falou, vamos brincar do filme do Need for Speed? Aí eu falei pra ele, mas, poxa, eu não assisti o filme, não sei como é, o que acontece. Aí ele falou, não, eu vou te mostrando aí, tipo, você pode fazer improvisação aí, né, porque na época eu e meu primo gostava de brincar de carrinho da Hot Wheels, e a gente brincava, assim, de Transformers também com os carrinhos da Hot Wheels. A gente fazia, tipo, nós humanos eram os robôs e os carrinhos eram os nossos modos veículos, né. Aí a gente sempre seguia certinho o roteiro do filme, né? Aí ele falou, não, mas vamos brincar de Need for Speed, eu te ajudo aí qualquer coisa. E ele fez eu ser o Dino, assim, na brincadeira, né? E ele ia ser o Toby, o principal, né? Aí eu falei, beleza, então, né? E ele não me falou que o Dino era o vilão. Eu até perguntei pra ele, mas o Dino, sei lá, ele é malvado, alguma coisa, né? Eu não sabia, né?
Aí ele falou, não, hoje não é só de vez em quando. Beleza. Aí a gente foi brincando, mano, sei lá. Né, a gente fez as corridas lá, fez aquelas cenas de perseguição, né, da polícia em Detroit, que tem no filme, né, com o amigo dele com o helicóptero, né. Aí, mano, já no final da brincadeira, que daí que eu fui me ligar, poxa, eu era o vilão então. Pois é, aí depois que a gente acabou de brincar, né, acabou a história do filme, entre aspas, né, aí a gente foi pra sala lá assistir TV, né, meu pai, meu tio, o pai dele, né, tava assistindo, e olha que eles foi passando pelos canais, aí tava passando Need for Speed, aí eu olhei, ô louco, tá passando. E o filme já tava naquela parte de Detroit lá. Mano, naquela parte de Detroit, o Mustang arrasa, mano. O Toby começou a fazer aquelas manobras de drift lá, eu fiquei olhando aquilo, mano, nossa, que coisa incrível. Eu fiquei olhando e falei, mano, esse carro é demais. Aí, mas daí eu até perguntei pro meu primo, falei, ele arrasando com esses drift aí, mas esse Mustang é automático? Ele falou, nada, é câmbio manual. Falou, olha bem lá, eu olhei ali, aí mostrou um framezinho dele fazendo marcha lá, né, mexendo em BR, falou, louco, esse Mustang é demais, falou, rapaz, aí eu fui mostrando os drift e tudo, eu falei, mano, aí eu me apaixonei pelo Mustang na hora. Porque até então eu era só apaixonado pelo Camaro, né? Por causa do Transformers, que como eu falei agora há pouco. Mas quando eu vi aquele Mustang, mano, literalmente, mano, eu gamei no Mustang. Falei, não, agora meu carro favorito é o Mustang. Que isso? Isso em 2016, eu tinha 14 anos, velho. E daí, né, depois né, a gente foi assistir o filme inteiro, né? Aí meu pai, acho que ele saiu, né? Acho que ele não tinha chegado a ver essa parte do Mustang, né? Aí ele voltou depois, aí eu falei, pai, tem um Mustang, é um carrão lindo aí, ó. Aí falou, ó, o Mustang eu gosto. Meu pai também, desde muito tempo atrás, meu pai sempre gostou do Mustang. Eu olhava ali e falei, rapaz, esse carro é lindo. Meu pai olhava, ó, esse carrão é demais, é lindo. Aí né, a gente assistiu o filme, mano. Aí eu falei, não, agora eu quero ver como é que o filme começa, né? Falei, aí eu enchi o saco da minha irmã pra ir dar um jeito de conseguir o filme. Na época a gente baixava de forma não oficial, né? O filme assistia pelo pendrive. E na época minha irmã tinha baixado também o filme do Deadpool, né? Junto, que saiu no mesmo ano, o primeiro Deadpool. Né, mano, mas eu insisti pra baixar. Nossa, tem que baixar o Need for Speed. Se for baixar o Deadpool, baixa o Need for Speed também. Aí fiquei. Aí uns dias depois que a gente voltou pra casa, aí minha irmã foi lá e baixou. E, mano, eu assisti esse filme todo dia. Todo dia, só pra mim ver o Mustang, mano. Sem dúvida, mano. E aquelas músicas que tocava nas cenas, mano, aquilo me causava uma sensação emocional. Isso que na época eu não tava muito bem. Eu era adolescente, mano. Eu não tava sabendo lidar comigo mesmo. Eu até sofria bullying na escola. Eu não tava compreendendo o que tava acontecendo comigo. Eu achava que era uma coisa errada, mano. Mas era aquelas mudanças de adolescente mesmo, né? Aí, né, assim, mas o filme, sempre que eu ponhava o filme pra assistir, eu estudava de manhã, né, ia pra escola, passava todas aquelas complicações na escola. Mas daí depois que eu ia pra casa, almoçava, mano, eu ia lá assistir. Eu ponhava o pendrive na TV e assistia o Need for Speed. Aquilo me dava uma calmaria, mano. E olha que pra mim na época parecia que o filme era muito grande, mano. Tipo, eu ficava a tarde toda basicamente assistindo o filme. Tipo, eu achava o filme muito grande, né? Em certos momentos. Mas eu aproveitava cada cena, aproveitava cada momento. Pra mim era como sempre ver a primeira vez de novo. Aí eu tinha no meu PlayStation 2 o Need for Speed Undercover. E eu só tinha jogado ele aquelas corridas, né? Quick Race, que você seleciona por fases, né? Não era o mundo aberto. E o jogo tinha um modo história, que era no modo Career, era tudo em inglês, eu não manjava. Aí eu fui no modo Career, né? Aí era o modo história, tinha uma Lamborghini verde, você tinha que despistar a polícia. E depois você ia fazendo as missões, você escolhia um carro lá, tinha 4 carros na primeira opção, né? E depois você ia lá, você ia pro mundo aberto fazer as corridas. Na história desse jogo você era um policial infiltrado nas corridas de rua, né? E tinha que prender um bandidão lá, né? É basicamente a mesma história do primeiro Velozes e Furiosos, né? Mas, enfim, galera, eu assisti o filme e eu jogava esse jogo. E eu me sentia o Todd dentro do jogo, né? E também um pouquinho do Velozes e Furiosos, né? Mas, assim, galera, assistindo o filme me motivou a zerar aquele game. Eu tinha uma missão também que você tinha que despistar a polícia com um Porsche marrom. E você não podia causar muito dano no carro. Você tinha que não deixar aquela barrinha esgotar totalmente, né? Que era a resistência do carro. Era uma barrinha verde que eu lembro.
Você tinha que seguir o GPS certinho, tinha uma seta e você tinha que ir até uma ponte lá que ela não era finalizada, ela era meio que uma rampa. Aí você caía do outro lado e você despistava a polícia. E daí você completava a missão. Essa missão era bem difícil, que eu me lembro, pra mim, né, na época. Mas eu consegui concluir ela. E quando eu concluí ela, eu me senti bem satisfeito. Aí depois eu assisti o filme lá, mano. Nossa, era uma mistura de coisas. Era tão legal. Assim, esse era o lado bom, né, dessa época. Aí depois, tinha vezes à tarde que eu assistia o filme, jogava o jogo, né, o Need for Speed Undercover no PS2. Depois eu ia pra rua de bicicleta lá na oficina que um amigo meu trabalhava, na oficina de carro. Ele trabalhava lá com, né, ele ajudava o chefe dele, né, e eu sempre ia no horário das 4, não, quase 5 da tarde, né, chegando 5 da tarde eu ia lá. Aí esse meu amigo, né, eu começava a falar pra ele sobre esse filme, sobre esse jogo, mano, a gente ficava conversando muito. A gente ficava conversando, tarde, aí quando dava o horário dele sair, né, acho que era 5 horas certinho, a gente ficava por ali ainda, trocando ideia, às vezes a gente andava de bicicleta ali em frente. Eu lembro que teve um dia que ele falou, ô, o guidão dessa sua bike aí parece que tá muito pra trás aí, eu tenho que levar ele um pouco pra frente. E eu tava começando a querer empinar, né, de bicicleta, né, ficar empinado, andar empinado. Aí ele falou, deixa eu dar uma mexida nela aí, eu vou pegar a chave ali. Eu falei, beleza. Aí ele mexeu, né, foi o guidão um pouco pra frente, era uma croizinha minha, né, que eu tenho até hoje guardada com muito carinho. Aí ele mexeu e foi, mano. Aí eu comecei a empinar mais fácil de bicicleta. E galera, assim, a gente depois ia dar uma volta na rua, chamava outras piazadas, a gente ia andar de bicicleta pela cidade. A cidade não era tão grande, né? Mas as voltas que eu dava com a bicicleta, mano, era legal demais. Eu me sentia o Tobey lá, eu ficava relembrando as cenas do filme. A gente passava às vezes nos cascalhos lá de umas terras, né? E eu vinha andando rapidão, aí puxava o freio de trás, dava umas rabiadas lá. Eu me sentindo o Tobey, mano, igual ele faz no filme, quando ele vai desviar daquele caminhão na rodovia, depois da cena de Detroit. E pra mim, a melhor cena do filme é a que eles vão abastecer depois do salto do gafanhoto lá em Detroit. Pra mim, aquela melhor cena do filme, deles abastecendo na estrada. A música que toca de fundo também me dá uma sensação. Mano, eu literalmente volto pra aquela época. Eu me sinto como eu me sentia na época. Nossa, que época maravilhosa foi aquela. Pra mim, né, assistindo esse filme. E, mano, eu lembro que na época, mano, muita gente não gostava. Tinha gente que fazia questão de falar mal. Nossa, esse filme é muito ruim, velho. Esse filme é uma porcaria, uma merda, não sei o que. Eu falava, nossa, velho, me causava uma sensação de tristeza, mas eu nem debati nada. Eu já pensava, é gosto, mano. É gosto, né? Fazer o que, mano? Mas, poxa, mas eu achava meio triste, né? Poxa, as pessoas falar que, poxa, que filme ruim, não sei o que, né? Inclusive, um conhecido, né, da minha família, né? Uma vez a gente se reuniu pra assistir, né? O Deadpool, né? Que na época tinha acabado de ser lançado. Aí, né, meu primo pediu pra apanhar, bora assistir o Deadpool? Eu falei, beleza, vamos assistir o Deadpool. Aí, né, a gente assistindo o filme, lá tava na metade do filme e deu queda de energia, né. Aí, passou um tempinho, aí voltou. Aí todo mundo voltou a assistir de novo. Aí quando eu fui selecionar o filme, né, o Deadpool de novo, aí, nesse mesmo pendrive, né, eu tinha o Need for Speed lá, né. Aí quando eu passei pro lado, tinha lá Need for Speed, Deadpool e o outro filme lá, né. Aí olhou assim, esse conhecido nosso falou, eu achei uma merda esse filme do Need for Speed, velho. Uma porcaria. Aí outro comentou também, eles podiam ter feito mais parecido com o Underground lá, né? Mas, sei lá, eles quiseram fazer parecido com os Furiosos, com a porcaria. Mano, eu escutei aqui, eu fiquei mó triste, velho. Falei, ô louco, como é que pode falar aí mal desse filme, mano? Esse filme é tão legal, eu gosto tanto dele, né? E hoje em dia, né, galera, eu vejo, né? Assim, é questão de gosto pessoal, né? Não é bem uma crítica, né? Mas, daquela, né, poxa. Eu acho que com o passar do tempo, né, as pessoas vão mudando e vai mudando a percepção sobre as coisas, né? Se pensar, é legal, né? Porque, mano, hoje em dia na internet, se você pesquisar sobre esse filme, sobre, né, sobre os carros do filme, né? Todo mundo pode pensar, olha, mano, tem uns carros nesse filme, mas o Mustang é icônico, velho, é icônico. Né? Mas a gente fala, poxa, como eu queria ter um Mustang daquele, que o carro é lindo demais. É uma máquina, é quase a super máquina aquele Mustang. Mas é isso aí, galera, acho que já deu bastante tempo de vídeo, né? Eu já falei algumas coisas do filme, aí se vocês quiserem tá aí no canal. E é isso, galera, eu vou encerrar por aqui, obrigado a todos e até o próximo vídeo.